estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é função. A gente vai ter uma noção de função, o que é função, o que são esses termos aqui, domínio, imagem, lei de formação. Mas antes da gente ir realmente para o tema função, só tem dois detalhes que eu queria que a gente tentasse diferenciar. O que é incógnita e o que é variável, porque a lei de formação da função é uma expressão algébrica. E a gente tentar diferenciar uma função da equação. Então, o que é incógnita, na verdade? Vamos dizer que eu tenho 2x mais 3 é igual a 7. E nessa daqui eu tenho x mais y é igual a 5. A incógnita, ela é aquele valor desconhecido que você vai resolver no gerar uma equação e calcular aquele valor. Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor para x que é uma incógnita, é um valor que eu não sei quanto é, né? E aqui eu posso resolver uma equação do primeiro grau, 2x vai ser igual a 7 menos 3, 2x vai ser igual a 4, então x é igual a 4 sobre 2, isso quer dizer que x é 2. Incógnita, ela assume um único valor ou poucos valores, né? Não necessariamente tem que ser só um valor. E variável apesar de ser representado por uma letra também, ou mais de uma, mas não são valores que são incógnitas, eles são variáveis. Então, aqui x mais y é igual a 5. Então, eu posso dizer que aqui seria 2 mais 3, que é igual a 5. Posso dizer que seria 1 mais 4, que é igual a 5. O 0 mais 5, que também é igual a 5. Menos 1 mais 6, que também é igual a 5. Então, esses dois valores aqui, nessa situação, eles são variáveis. Por quê? Porque é fácil você saber quem é, tem várias soluções que posso ir atribuindo aqui de acordo com, vamos dizer, o domínio. Quais são os valores que eu poderia atribuir aqui? E a incógnita é aquele valor que é desconhecido e você vai encontrar ele, certo? Como a gente vai trabalhar com função, em função a gente vai trabalhar com variável e não com incógnita. Mas vamos lá. A ideia de função é uma relação de dependência entre duas grandezas, e aí eu vou evitar pegar termos técnicos agora. Então eu botei um exemplo aqui para a gente tentar entender o que é na verdade uma função. E aí eu construí, vamos dizer que eu estou usando palitos aqui para construir pequenos retângulos. Então aqui eu tenho um retângulo, vou fazer uma tabelinha aqui, quantidade de retângulos e quantidade de palitos. Quando eu tenho um retângulo, eu utilizei 4 palitos. Quando eu tenho, eu podia ter botado 2 aqui também, né? Vou botar só um e 2 aqui no meio. Vamos supor que isso aqui são iguais. Então, quando eu fiz 2 retângulos, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Para fazer 3 retângulos, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos. Para fazer 4 retângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palitos. E para fazer 5 retângulos, eu vou utilizar quanto? Para fazer 6, certo? Então, é isso aqui. Eu vou tentar encontrar essa sequência. A gente vai ver qual é a relação que existe entre a quantidade de retângulos e a quantidade de palitos, o que é domínio, o que é imagem, o que é lei de formação. Se você tiver observado essa sequência aqui, daqui para aqui está sempre aumentando de 3 em 3, né? Então, o próximo aqui ia ser 16, né? E esse aqui ia ser... Se eu aumentar mais 3, ia ser 19. Mas esse está na sequência, né? Se eu quisesse ir para fazer 10 retângulos, ou para fazer 15, ou para fazer 20, ter um valor diferente.
Se a gente observar essa sequência aqui, eu tenho, ó, nesse primeiro eu tenho 4, então seria como se eu estivesse utilizando sempre 3 palitos e esse lado aqui, um dos lados é para fechar. Então aqui eu teria 1, 2, 3 mais 1, aqui eu teria 2 vezes 3 mais 1, aqui eu teria 3 vezes 3 mais 1, aqui eu teria 4 vezes 3 mais 1, né? 3 nesse aqui, 3 nesse aqui, 3 nesse aqui, 3 nesse aqui, mais esse daqui. Então, qualquer um deles aqui, ó, eu ia ter, era 3 mais 1, esse aqui, 2 vezes 3 mais 1, esse daqui, 3 vezes 3 mais 1, esse daqui, 4 vezes 3 mais 1, 5 vezes 3 mais 1, 6 vezes 3 mais 1. Se eu quisesse 15, por exemplo, do mesmo jeito, 15 vezes 3 mais 1. Então, eu descobriria qual a quantidade de palitos necessários para você fazer a quantidade de retângulos que você quiser. Então, e para que eu estou botando isso daqui? Porque eu posso utilizar isso aí, vou apagar uma parte deles aqui, eu posso utilizar isso para encontrar uma quantidade, uma lei de formação dessa função que serve para encontrar qualquer quantidade. E aí se eu chamar, eu estou chamando aqui R de retângulos, então eu posso dizer que a quantidade de retângulos que eu quero é igual a 3 vezes a quantidade de palitos mais 1. Então se eu quiser um retângulo, na verdade eu inverti. A quantidade de palitos necessários vai ser igual a 3 vezes a quantidade de retângulos mais 1. Certo? Então, por exemplo, se eu for usar 4 palitos, vai ser um retângulo, vai ser 3 vezes 1, 3, mais 1. Então, a quantidade de palitos é 3 vezes a quantidade de retângulos mais 1. Por exemplo, nesse daqui, a quantidade de palitos vai ser 3 vezes 2 mais 1. Então, isso daqui é a lei de formação que relaciona a quantidade de palitos que eu vou usar em função da quantidade de retângulos que eu quero construir, certo? Então, isso é o que a gente chama de lei de formação. Quantidade de palitos, nesse caso, é igual a 3 vezes a quantidade de retângulos que eu quero construir, mais 1. Isso é a lei de formação. Tem um negócio bem importante nisso, que é o domínio da função. E o que é o domínio da função? São os valores que eu posso atribuir a essa variável aqui. Como eu tinha dito no início, a gente vai trabalhar com função, vai trabalhar com variável. E aí, essas duas letras aqui, que eu estou chamando de P e R, mas pode utilizar qualquer letra, e gente que ensina matemática adora um X e Y, depois a gente vai ver isso aqui com X e isso aqui com Y, certo? Essa aqui são duas variáveis. Essa variável aqui, que fica depois da igualdade, ela é chamada de variável independente, certo? Independente. E essa daqui é a variável dependente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a quantidade de retângulos que eu vou construir, eu posso construir o tanto que eu quiser. Agora, a quantidade de palitos que eu vou utilizar depende de quantos retângulos eu quero construir. Então, o tanto de palitos depende da quantidade de retângulos que eu quero construir. Se eu quero construir uma quantidade de palitos, vai ser de acordo com ele. Se eu quero construir 2, vai ser de acordo com ele. Então, essas duas variáveis aqui, a que fica depois da igualdade independente e a que fica antes da igualdade dependente. E o que é o domínio? São aqueles valores que eu posso atribuir à variável independente. Por exemplo, a variável independente aqui, que é a quantidade de retângulos, eu posso dizer que eu vou usar meio retângulo, eu vou construir meio retângulo. Eu só posso construir 1, ou 2, ou 3. Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função teria que ser os números naturais, né? Eu não construo
1,5 retângulo ou 2/3 de retângulo, não. Então, os valores que eu posso atribuir a essa função aqui seriam os números naturais. E o que é a imagem? Eu acho que tem muita coisa copiada aqui, né? Deixa eu apagar uma parte disso. Vou apagar tudo. Mas vamos pensando naquela mesma situação. Eu tenho que a quantidade de palitos que eu vou utilizar é 3 vezes a quantidade de retângulos mais 1. Essa é variável dependente e essa daqui é variável independente. O domínio é os valores que eu posso atribuir a essa variável aqui, que nesse caso aqui o domínio são os números naturais, é o conjunto de números que eu posso atribuir a essa daqui. Então, nesse caso, são os números naturais, certo? E a imagem é o conjunto ou os valores que eu encontro, os valores de P que eu encontro quando eu atribuo o valor a R. Por exemplo, eu quero construir 5 ou 8 retângulos. Então, R é igual a 8, que é um número natural. Então, P vai ser igual a 3 vezes 8 mais 1. Então, P vai ser igual, 3 vezes 8 é 24, mais 1 vai ser igual a 25. Então, isso daqui, esse 25, é a imagem do 8. Então, o 8 seria um dos valores do domínio e o 25, a imagem dele. Certo? O domínio, os valores que eu posso atribuir a essa variável, e a imagem, os valores que eu encontro dessa correspondente a essa variável aqui. Então, a gente encontra muito, e aí pensando na função a mais simples que tem, a função afim, ela é do tipo y igual a x mais b. A e B pertencem aos os números irreais, ou seja, isso aqui são dois números irreais quaisquer, o valor de A e de B, certo? Ela pode vir assim também, como é função, é f de x igual a x mais b. Lógico que f de x é igual a y. Então, isso daqui tanto faz você botar esse como esse, que depois você vai encontrar em determinadas situações que você vai encontrar isso. Então, por exemplo, eu posso dizer que y é igual a 2x mais 1. E aí, a mesma coisa de eu dizer que f de x é igual a 2x mais 1. Eu já estou lidando aqui qual é a lei de formação da função. Para eu fazer qualquer coisa com isso aqui, eu já tenho uma lei de formação, eu preciso saber quem é o domínio. Quais são os valores que eu posso atribuir a essa variável aqui, né? A variável x. Então, se eu disser que o domínio é os números naturais, eu só posso botar aqui número natural. Se eu disser que o domínio são os números irreais, eu posso atribuir esse valor de x aqui qualquer número. Então, vamos pensar que nesse caso aí, o domínio dessa função aqui, que é a mesma, são os números irreais. Isso quer dizer que no valor de x eu posso atribuir qualquer valor que eu quiser, certo? Então vamos pensar quem é o valor de f de 1 nessa função aqui. E aí f de 1 eu estou aqui dizendo que o x é 1, então f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. F de 1 é 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, esse 3 aqui é a imagem de f de 1. Ou então perguntar qual é o valor de y quando x for igual a 1. Lá no mesmo. Perguntar quem é f de 1, ou descobrir quem é o valor de y quando x for igual a 1. Certo? Então vamos lá, eu tenho y igual a 3x menos 2. E o domínio, os números, vou botar os números reais também.
e o domínio são os números reais. Lembre que esse y e o f de x são a mesma coisa. Eu posso pegar essa função aqui, que esses x e y são variáveis, sair mudando eles e pegar, montar pares ordenados e montar um gráfico dessa função. Como é que eu construo o gráfico dessa função? Atribuo valores a x, estando aqui dentro desse domínio, então nesse caso aqui pode ser qualquer valor. Então eu posso dizer, por exemplo, que x é igual a 1, que x é igual a 2 ou que x é igual a 3. Os valores de x, que é a variável independente, eu posso atribuir qualquer valor desde que esteja aqui dentro do domínio. E os valores de y eu vou calculando. Então, quando x for igual a 1, y vai ser igual, calculando de acordo com a lei de formação, né? A 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 é 3, menos 2 é 1. Então, o primeiro par ordenado vai ser 1 e 1. O segundo par ordenado, y vai ser igual a 3 vezes x, que é 2, menos 2. 3 vezes 2 é 6, menos 2 é 4. Então, o próximo par ordenado vai ser 2 e 4. Quando x for 3, y vai ser igual a 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3 é 9, menos 2 é 7, então vai ser 3 e 7. Podia atribuir 0, podia atribuir qualquer valor. E agora eu vou lá montar o gráfico disso. Aqui representa os valores de x, a vertical os valores de y, os valores de x aqui é esse primeiro valor, então só vai até 3, então aqui onde ele se encontra é o 0, então 1, 2, 3. Aqui os valores estão indo até 7, então eu tenho aqui é 0, então isso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro ponto é 1 e 1, então 1 até 1, então o primeiro ponto é esse. O outro 2 e 4, então, ó. E o outro 3 e 7. Aqui é um 7. Vocês estão enxergando mal. Então, isso aqui, ó. E aí, era para ser uma reta. Mas passa uma reta torta, né? Mas a ideia é que ela seja uma reta. O outro detalhe, onde é que essa reta vai cortar o eixo de y, certo? Onde é que ela vai cortar o eixo de x. É interessante a gente fazer isso aqui porque onde é que ela vai cortar? Quando x for igual a 0, que é isso aqui que vai ser igual a 0, então y ia ser igual a 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0 é 0, menos 2 é menos 2. Estranho. Essa reta não tem cara de que vai passar lá no menos 2 não. 3 vezes 1 é 3, menos 2 é 1. É 1 e 1. Esse daqui só o formato que ficou meio torto. As diferenças aqui. Mesmo assim. Certo? Então, eu só posso fechar essa reta aqui na hora do... Eu só posso fechar essa reta porque o domínio dessa função é os números reais. Quando o domínio da função for os números reais, aqui pode ser uma reta fechada. Por quê? Porque está subentendendo que se eu pegar bem daqui tem um valor. Certo? Se eu pegar 1,5, então vai ter um valor nessa reta que representa o y. Então eu só posso quando o intervalo do domínio for um intervalo real. Se o domínio aí fosse um outro intervalo, um intervalo natural, por exemplo, um intervalo inteiro, então não podia fechar a reta. Eu até vou botar um exemplo de como eu posso representar isso. Por exemplo, eu tenho uma determinada função,
onde y é igual a 2x mais 1, e o domínio disso aqui é os números naturais. Ou vamos pensar assim, um quilograma de açúcar custa R$2, quilograma de açúcar custa R$10, eu estou chamando esse y aqui é o valor que eu vou pagar, e esse x aqui é a quantidade de açúcar. Para a gente entender melhor, certo? Então, eu posso dizer que eu vou comprar 1 kg de açúcar, posso dizer que eu vou comprar 2 kg de açúcar, posso dizer que eu vou comprar 3, posso dizer que eu vou comprar desde que esteja dentro do domínio, né? Então, e quando eu for comprar 1 kg de açúcar, qual vai ser o valor que eu vou pagar? Se 1 é R$2, no lugar de x é 1, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, o primeiro par ordenado, 1 e 2. Se eu disser que eu vou comprar 2, o x vai ser 2, então o y vai ser igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, então vai ser 2 e 4. Ou se eu disser que vai ser 3, y vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6, então 3 e 6. Por que eu estou dizendo que o domínio são os números naturais? Porque nessa situação aqui a gente está falando de quantidade de quilos de açúcar. Então eu não compro meio quilo, 0,2 kg, só compro 1, 2, só compro valores inteiros. E não é nem, eu estou dizendo inteiro, mas não pode ser negativo não, tem que ser número natural, porque eu não compro menos 2 kg, certo? E aí como é que eu monto isso aqui no gráfico? Na mesma ideia. Aqui valores de x, aqui os valores de y, o x que é a variável independente, essa daqui, que tem domínio número natural, ou seja, eu só posso atribuir a ela os números naturais. Então, eu tenho 1, 2, 3 e aqui vai até 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quando eu comprar 1 kg, eu vou pagar R$2. Quando eu comprar 2 quilos, vou pagar R$4. Quando eu comprar 3 quilos, eu vou pagar R$6. Essa função começa aqui, porque o menor valor que eu posso comprar é 0 quilos. Depois posso comprar 1, 2, 3. E essa eu não posso botar a linha fechada, porque o domínio são os números naturais. E se eu botasse, eu estava dizendo que eu podia comprar 1,5 kg, que ia dar um valor aqui de R$3. Mas eu não posso comprar 1,5 kg porque ele não vem separado. Então eu só posso comprar o 0, ou 1, ou 2, ou 3. Então o gráfico dessa função é esses pontos aqui. A posição dos pontos são esses daqui, certo? Mas eu não posso fechar ela. E aí, só para a gente lembrar, se eu perguntar aqui quem é f de 4, por exemplo, aí eu vou e pego ali da função aqui, f de 4 é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Se eu perguntar quem é f de menos 2, nessa função aqui, f de menos 2 não existe, porque eu só posso atribuir aqui aos valores de x números naturais, e menos 2 não é um número natural. Então, nessa situação aqui, não existe f de menos 2, ok? A ideia de hoje era essa, eu espero que tenha ajudado e depois a gente tira mais as dúvidas.